Você já ouviu falar da tribo indígena brasileira mais temida até pelos colonizadores? Nesse vídeo, vou contar para vocês sobre a tribo canibal Goitacá. Já se inscreva no canal e curta o vídeo para fortalecer o nosso trabalho. Imagine uma costa selvagem, um litoral indomável, onde a natureza impõe suas próprias regras. Há séculos, este era o lar de um dos povos mais temidos e respeitados das Américas. Guerreiros que caçavam veados a pé, enfrentavam tubarões no mar e não temiam nenhum inimigo, fosse ele indígena ou europeu. Este é o Brasil que a história oficial muitas vezes esquece. Esta é a história dos Goitacás. Eles foram um povo do grupo linguístico Macro-G, uma das maiores famílias de línguas indígenas no Brasil. Enquanto a maioria das tribos no litoral era tupi, os Goitacás se destacavam. Seu nome, do tupi, Goitacá, significa corredores velozes. Eram nômades, vivendo da caça, da pesca e da coleta, e estavam em guerra constante com outras tribos, como os tupinambás e os puris. Essa belicosidade se refletia em suas habilidades. As crônicas de viajantes europeus contam histórias impressionantes sobre a ferocidade deles. Mas a sua lenda mais notável estava ligada ao mar. Em um feito que beira o inacreditável, relatos de época afirmam que eles caçavam tubarões com as próprias mãos e com a ajuda de um simples pedaço de pau. Eles atraíam os animais para águas rasas e os feriam. Essa habilidade demonstra a força e a relação única que tinham com a natureza, uma força que também se aplicava aos seus rituais mais temidos. A fama de bárbaros que os Goitacás ganharam não vinha apenas de sua ferocidade em combate, mas de suas práticas de guerra. A antropofagia, o consumo ritualístico da carne de inimigos, era uma parte fundamental de sua cultura. Diferente de outras tribos que conviviam com os prisioneiros por longos períodos antes de matá-los, os Goitacás agiam de forma direta. Eles capturavam o inimigo em batalha, o matavam e o consumiam. Para eles, não era um ato de selvageria, mas um ritual de honra e poder. Eles acreditavam que, ao comer a carne do guerreiro vencido, sua coragem e sua força eram transferidas para o vencedor. Para os Goitacás, a guerra não terminava na morte do inimigo, mas na absorção de seu espírito. Essa prática intimidou não apenas as tribos vizinhas, que evitavam o confronto, mas também os primeiros colonizadores portugueses. O fim pela guerra e doença. A chegada dos portugueses marcou o início do fim. Os Goitacás não se curvaram. Eles resistiram à escravização e à perda de suas terras com uma ferocidade que os tornou lenda. Sua reputação de guerreiros os tornou alvos. Em 1630, a coroa portuguesa já havia desistido de escravizá-los, mas a guerra continuou, com táticas cada vez mais cruéis. Há relatos de colonos espalhando de propósito cobertores contaminados com varíola. O que as armas de fogo não puderam, as doenças fizeram. O final da história Goitacá é trágico. Eles foram exterminados no final do século XVIII. Não existem mais aldeias Goitacás, mas o nome sobrevive. A cidade de Campos dos Goitacazes e o time de futebol local são as maiores homenagens a este povo guerreiro. O nome do rio Paraíba do Sul também é uma lembrança, já que na época do descobrimento, os portugueses o chamaram de Rio Goitacá. A história dos Goitacás é um lembrete do que o Brasil perdeu. Um povo que viveu em harmonia com a natureza e que defendeu sua liberdade até o último suspiro. Eles não foram apenas um povo hostil, mas uma nação de guerreiros, cujo nome ecoa até hoje nas ondas do mar e no coração de sua terra. Que a sua memória nos inspire a valorizar e a proteger a história de todos os povos que fizeram e ainda fazem do Brasil a sua casa.